Bom dia, amigos. Estamos no dia estamos no dia 27 de outubro de 2023. Os nomes estão pequenininhos. Então, hoje é dia 27 do mês de outubro de 2023. Estamos às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã do dia 27 de outubro de 2023. Vamos convidar vocês a imediatamente colocar o dedão, o like, né? O YouTube recomenda o vídeo. Inscrever-se, não custa nada, é só clicar onde está inscrever-se e aparece inscrito, né? Quem quiser fazer meus cursos, nós temos lá, está escrito CMC, Colégio Mário Caldeus, é uma sala virtual, onde eu faço uma postagem e depois, 2 dias depois, eu faço um vídeo explicativo. Então você me vê explicando a postagem. 2 dias depois da postagem, uma no dia 15, outra no dia 1º. Então você me vê e você pergunta, eu respondo e explico. Esse é um curso, CMC. O outro é pessoal. Você me contata como seu professor pessoal e eu lhe darei aulas pessoalmente, como estou aqui falando com você. Você do lado de lá, eu do lado de cá. A única diferença é essa. Muito bem. Vamos começar? O nosso assunto é semeando ventos e colhendo tempestades. É o nome desse vídeo. Semeando ventos e colhendo tempestades. Vai ser o nome desse vídeo. Tá? Então, vamos como sempre, usar o nosso pequeno netbook e será uma segunda parte. Aqui está, segunda parte, mas essa segunda parte é indispensável para compreender as anteriores. E a posterior, nós voltaremos ao livro de Josué, mas vamos primeiro mostrar a vocês como ele aprendeu a ser tão cruel. Quem foi o mestre de Josué? Quem foi que o ensinou, que ao invés do diálogo, da diplomacia e da, vamos dizer assim, conciliação, deveria ser violento, genocida e exterminador? Então, vamos voltar um pouquinho e mostrar que o mestre escolheu o seu melhor discípulo. Será talvez o título desse vídeo. Muito bem. Começamos com o nascimento de Moisés. Não vou ler, mas está, para quem quiser ver, anote aí. Êxodos 2, de 1 a 10, depois de 23 a 25, de 1 a 10, de 23 a 25, de 1 a 10, ou seja, Gênesis 2, 1 a 10, 23 a 25, e Gênesis e Êxodos 3, de 1 a 10. São 2 passagens. Nascimento de Moisés. Você pode ver em Êxodo 2, de 1 a 10 e de 23 a 25, ou em Êxodo 3, de 1 a 10. Agora, vamos à segunda parte. Ele liberta o povo do Egito. O povo hebreu é libertado do Egito por ele, como ele tinha prometido. Então, nós temos agora aqui, depois que ele nasce, agora nós vamos ver agora da libertação ao genocídio. Vai ser ele o mestre de Josué. Josué é o genocida e aprendeu com Moisés. Então, depois do nascimento, ele torna-se um genocida, mas com a intenção de libertar um povo. Então, terá que matar muitos homens, muitas mulheres e crianças, para mostrar a Josué como é que se faz. Nada melhor do que mostrar fazendo. Você vai encontrar, nós vamos ler, em Êxodos, capítulo 3, de 13 a 17, e em Êxodo, capítulo 6, de 1 a 4. Pode ler sua Bíblia, Êxodos 3, de 13 a 16, no capítulo 3,
versículos de 13 a 17, desculpa, e em Êxodo 6, de 1 a 4. Aqui é a contradição na qual Jacó, em Gênesis 28, vê Javé numa escada que vai da terra ao céu, só que Javé só vai aparecer 500 anos depois, então isso é impossível, mas quem quiser rever está aqui. Então, Êxodo 3, de 13 a 17, e Êxodo 6, de 1 a 4, é o episódio onde Moisés diz que Javé disse a ele que nunca apareceu nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó com o nome Javé. Mas em Gênesis 28, Jacó vê uma escada que vai da terra ao céu, e Javé aparece a ele e diz: eu sou Javé. Então um dos dois é mentiroso. Um dos dois está mentindo. Vamos ler, não. Tá? Vamos só recapitular aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. Por que não está indo? Porque não é esse, o cursor não é esse. Esse cursor é do notebook. Agora, muito bem. Em Êxodo 12, 29 a 30, Moisés dá sua primeira aula a Josué. Êxodo 12, de 29 a 30. São 2 capítulos. É a morte dos primogênitos do Egito. Então, por ordem de Javé, Moisés vai para o alto de uma montanha e de lá levanta o cajado e aí vem uma praga, vem um anjo de noite, ele celebrando a Páscoa, de noite ele celebra a Páscoa, e nessa Páscoa todos os primogênitos do Egito morrem. Todos. Já pensou o que seria isso hoje na sua terra, aqui no Brasil? Todo primeiro filho nascido, homem, né? Mulher não. Seria morto. Essa é a primeira lição. Então, olha, se o nosso bem está em jogo, primeiro eu, Mateus. Pouca farinha, meu pirão primeiro. Então aqui nós temos a primeira lição. Matar todos os homens que são os primeiros filhos dos egípcios, não ficando nem mesmo filho de Faraó. Primeira lição, grande. Depois nós temos em Êxodo ainda, capítulo 14, versículos de 19 a 30. É a destruição do Faraó, juntamente com seu exército, na abertura, depois fechamento e colisão do Mar Vermelho. Então, é a segunda lição de Moisés para Josué. Olha, o Faraó tem exército. Nós temos Javé. Javé é mais poderoso que Javé de qualquer exército. Aliás, o nome dele é Javé Sabaoth, quer dizer, Javé dos exércitos. Exércitos mesmo. É a terceira lição. Não, é a segunda lição. A primeira é a matança dos primogênitos. A segunda é a matança do Faraó e dos seus exércitos, com a colisão das duas paredes que temos formado no Mar Vermelho. Segunda lição. Vamos à terceira. Aqui nós já vamos para algo mais preciso. Parte 3. Então até aqui foi uma revisão. Agora vamos ter algo novo. Parte 3. Essa vocês não viram. Ali fiz uma revisão. Agora é novidade. Parte 3. Moisés vai continuar ensinando a Josué a matar. Vou ler, tá? A batalha de Refidim, conforme descrito na Bíblia, foi uma batalha entre israelitas e amalequitas, que ocorreu no vale de Refidim, enquanto o povo israelita se movia em direção à terra prometida. Até hoje não a tem. A descrição desta batalha pode ser encontrada no livro do Êxodo, mas também no livro do Deuteronômio. No Deuteronômio, vamos dar preferência, está no capítulo 25, versículo 17. Mas, aqui nós temos um pesquisador, um biblicista, um especialista, que ele diz, vou dar o nome dele, tá?
A batalha começou com o ataque não provocado dos amalequitas contra os judeus. A batalha começou com os judeus matando os amalequitas sem serem provocados. Portanto, quem toma a iniciativa de atacar é Moisés. Mas os amalequitas são atacados, não fizeram nada para isso. Somente impediram eles de passar pelas suas terras. Então, vou mostrar o mapa para vocês e vou ver porque Moisés ficou odiando os amalequitas. Vamos ver o mapa? Vamos ver o mapa. Moisés, para entrar na terra de Canaã, ele teria que passar pela terra dos amalequitas. Aqui está o mapa. Aqui está Canaã. Canaã. Está vendo aqui? Ele sai do Egito aqui, ó. Passa pelo deserto do Sinai. Né? Aqui no Monte Horebe ele vê Javé. O anjo Javé. No Horebe aqui. Então do Egito ele vem por aqui para o Horebe. No Horebe ele vê Javé. Daqui ele vai subir. Encontra o sogro dele em Madian. Jetro é madianita, o arameu, o Chazu, como os egípcios diziam. Ele encontra. Depois ele sobe. Aí tem o deserto de Sim. Depois tem a terra de Edom, que é outro nome para Esaú. Esaú também é chamado de Edom. Está aqui morando longe, saiu lá de Canaã. Depois nós temos os Moabitas aqui um pouquinho do lado. Moabe, que vai lutar, Josué vai lutar contra eles. Aqui nós temos Amaleque. Aqui são os amalequitas, ou seja, os amalequitas estão na entrada, na porta de Canaã. Moisés pede a eles para passar. Porque para atravessar o Negueb, teria que dar uma volta muito grande. Negueb é um monte. Então teria que dar uma volta enorme. Ele pede aos amalequitas, cujo rei é Amaleque, para passar pelas cidades dele. Amaleque não concorda. São cerca de 6.000 homens. E o rei dos amalequitas diz: vocês vão destruir minha cidade, minhas plantações, sequestrar minhas filhas, estuprar minhas mulheres, minhas esposas, e eu não permito. Pronto. Isso desperta um ódio mortal no coração de Moisés. Ele vai ter que matar Amaleque. Mas não vai somente matar Amaleque. Ele vai matar mulheres, homens, crianças, animais, vai cortar os tendões dos cavalos, dos bois, das ovelhas, para que eles caiam, não possam andar e morrer de fome. Você está achando terrível a guerra que está acontecendo agora, não está? Porque você não estava aqui. Se você estivesse aqui, na terra dos Amalequitas, o que Moisés fez para ensinar a Josué como é que se fazia uma guerra, você ficaria perplexo. Você está impressionado com as notícias, porque todas elas são a favor de Israel. Mas não mostram o outro lado da guerra. É uma guerra de narrativas. Né? As televisões brasileiras, todas elas pertencem à canalha, né, que obedece a um poder central, que são o grupo Bilderberg. E atrás dele está o rei do mundo. Então, Amaleque está aqui. Imagina você. Vai haver a destruição não só do rei que negou, mas ele tem razão. 6.000 homens é gente pra cacete, passando por dentro de várias cidades. Ele era rei de um reino. Não era um clã, não era uma tribo. Havia muitas cidades. 6.000 homens passando por essas cidades. Eu não confiava que esses soldados, né, passassem pacificamente, sem destruir as colheitas, sem roubar as filhas, sem molestar as esposas. Eu não confiava. Tinha toda a razão. Então, o que acontece? Amaleque ficava na porta de Canaã. Canaã está aqui e Amaleque está aqui. Muito bem, minha gente. Moisés vai contornar o Negueb, porque o povo dele não tem exército, não tem armas, ainda não está preparado. Saiu do Sinai há pouco tempo. Há pouco tempo ele estava aqui adorando Javé. Agora ele vai matar. Da adoração a Javé ao assassinato.
duas coisas aparentemente, mas os cristãos também fizeram isso, né? Os judeus fizeram isso, os muçulmanos fizeram isso, então religião é uma coisa meio complicada, viu? É melhor espiritualidade. Então o que acontece? Aqui é Galahad, um território privilegiado, e Canaã está aqui. Moisés quer chegar a Canaã, a terra prometida. mais metida do que pró. E no portal está Amaleque. Perceberam o mapa? Amaleque está na porta da entrada de Canaã. Moisés pede para ele passar, pede passagem, e ele diz: não acredito que vocês vão passar sem causar destruição. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar a volta ao Negueb. Enquanto ele dá a volta ao Negueb, ele manda fabricar espadas, manda os exércitos dos israelenses se prepararem, treinarem. Então, Josué, que pertencia à velha geração, Caleb, que pertencia à velha geração, porque a velha geração já tinha morrido quase toda, agora já é a nova geração, mas a nova geração agora vai se unir à velha, e principalmente a nova geração vai treinar, e a velha geração vai fabricar espadas, e vão treinar durante o tempo, o percurso ao redor do Negueb, para voltar para matar os amalequitas. O ódio de Moisés se acendeu no coração, não fica na frente. Ele vai matar o rei, vai matar homens, mulheres, criancinhas, criancinhas de 2 meses, 6, 4, 5, 6. Você está achando horrível o que está acontecendo agora em Israel? Entre os palestinos e os israelenses, as milícias palestinas e israelenses, você devia estar ali. Se você estivesse ali, você veria que não há diferença nenhuma. É igual, nada mudou. As armas mudaram, mas a bestialidade humana continua a mesma. Mas aqui, o estudioso vai dizer que Moisés começou a batalha por causa da sua ira contra o rei dos amalequitas. Portanto, não foram os amalequitas que provocaram Moisés, mas negaram a passagem. Isso vai provocar um ódio e Moisés vai fazer com que o povo judeu volte, contorne o Negueb, volte e ataque os amalequitas. Mas a Bíblia não conta isso. Quem diz isso é alguns pesquisadores dizem que Refidim era o único oásis da região. Moisés acampa ali. Ele estava situado nas montanhas, onde os nômades, portanto, os sheiks, traziam gado para beber. Quando os israelitas viajaram para Canaã, descobriram os amalequitas que habitavam no norte da península do Sinai e no Negev. De novo, vou ver o mapa. Quando os israelitas viajavam para Canaã, descobriram que os amalequitas habitavam no norte da península. O norte é aqui embaixo, o sul é em cima, o norte é embaixo. Aqui tem um oásis fértil. E no Negev, o Negueb. Então, os amalequitas é o dono do Negueb e do oásis. Ele deixa Moisés acampar no oásis, mas não deixa ele passar. De acordo com William Petrie, agora está no nome do erudito, procurem quem é, saber quem é esse homem, tá? Não confie em não. Então, de acordo com o especialista, o biblicista, o erudito William Petrie, os amalequitas impediram os israelitas de ficar no oásis muito tempo. Então fica pouco tempo e rapa fora. Monta no porco. E por aqui passar, negativo. As conclusões de Petrie baseiam-se na sua investigação sobre o clima que desde os dias de Moisés permaneceu inalterado. Então, o clima dessa região é estável. Assim, ele concluiu que o número de nômades que ali viviam, há milênios, permaneceu sempre cerca de 5 a 7 mil pessoas. Então, eles viviam uma vida tranquila, não tinham preocupação em se reproduzir muito,
porque não tinha mais terras, então havia um controle populacional. Eu sei fazer, como é que eles faziam. Eu tenho a receita. E durante milênios, habitaram milênios. Olha, o Petri diz que há milênios ele vai aqui, né? Petri. E assim ele concluiu que o número de nômades estava em torno sempre de 5 a 7 mil pessoas. Tendo em conta a descrição bíblica da batalha, e seu resultado final só foi decidido à noite, presume-se que o número de combatentes de ambos os lados tenha sido próximo, porque passaram o dia todo lutando. Então Moisés tinha 6 a 7 mil homens, e os amalequitas tinham 6 a 7 mil homens. Então, lutaram o dia todo. Entende-se então que os israelitas, cerca de 6 a 7 mil pessoas, começaram a batalha por causa do ódio de Moisés contra Amaleque, rei dos amalequitas. O confronto resultou no acesso dos intrusos ao oásis. Ou seja, o confronto começa porque Moisés quer ficar no oásis à vontade, o tempo que quiser, e depois então, esse oásis pertencia aos amalequitas, o Negueb pertence aos amalequitas, e a entrada, a porta de Canaã era dos amalequitas. Aqui é um erudito chamado William Petri. Podem verificar, mas a Bíblia omite. Vamos ver agora. De acordo com a Bíblia, o relato é o seguinte. Êxodo 17, capítulo 17, versículo de 8 a 13. Após a fuga dos judeus do Egito, acamparam em Refidim. Exatamente aí. A batalha começou com um ataque não provocado dos amalequitas contra os judeus, embora o texto não nos ofereça essa versão. Veja como vai ser o texto. Êxodo 17, 8. Posteriormente, Yahvé anunciou o extermínio dos amalequitas. Ou seja, se contrariar Moisés, Yahvé também sente-se contrariado. Então, se Moisés odeia alguém, Moisés também odeia. Os dois são muito parecidos. Parece até que um e o outro são uma pessoa só. Então, aí Yahvé, ou Javé, convocou todas as tribos de Israel para derrotá-los, declarando que Israel experimentaria paz com seus inimigos depois da batalha. Êxodo 17, 8 e Deuteronômio 25, 19. Então está descrita a batalha em Êxodo 17, 8, capítulo 17, versículo 8, e Deuteronômio 25, 19. Este foi o primeiro de vários conflitos ao longo de vários anos, vários centenas de anos, entre amalequitas e judeus. Não venceram definitivamente. Ganharam a primeira batalha, mas os amalequitas sempre tentaram reconquistar, mandar bater para fora do território. Até hoje, a briga continua, está vendo? Então, entraram. Então, está em Êxodo 17, 8, 17 a 16. A derrota dos amalequitas. Então apareceram os amalequitas para combaterem contra o povo de Israel em Refidim. Moisés deu instruções a Josué, seu lugar-tenente, para uma mobilização geral, convocando todos os homens para combater os amalequitas. Disse: amanhã estarei em cima do monte, com a vara de Deus na minha mão. A vara de Deus, né? Não é dele não, é de Deus. Quem deu ele foi o faraó do Egito quando mandou expulsou ele. Josué e seus homens foram combater os exércitos amalequitas, enquanto Moisés, Arão e Ur subiram uma colina. E todo o tempo Moisés mantinha os braços levantados, com a vara num e o outro, né, sem nada, Israel prevalecia, e avançava sobre os inimigos e os matava. Mas quando Moisés cansava e abaixava os braços para descansar, os amalequitas venciam. Então, por fim, Moisés estava com os braços de tal forma cansados que não podia mais mantê-los elevados. Foi um dia de batalha. Por isso, Arão segurou no braço de Moisés e Ur segurou no outro. Pegaram uma pedra grande, sentaram na pedra e seguraram os braços de Moisés. E puseram cada um do seu lado, segurando os braços com firmeza, até que o pôr do sol. Dessa forma,
Josué e seus homens derrotaram agentes dos amalequitas à espada, passando os homens a fio de espada. Se você estivesse lá, veria que está acontecendo o mesmo que está acontecendo aqui. Homens, mulheres e crianças. Javé deu instruções a Moisés, continuando. Escreve isto num livro, para que fique registrado para sempre, de modo que a ninguém mais se esqueça. E avise a Josué que hei de exterminar completamente os vestígios de vida na região de Amaleque. Olha só, Javé diz a Moisés, escreve isto num livro, para que fique registrado para sempre, de geração em geração. Eu tenho ali, no Enciclopédia Judaica. Para que ninguém esqueça. Hei de apagar completamente, pelo extermínio, todos os vestígios de vida da tribo de Amaleque. Não existe mais essa tribo. Foi exterminada. Pronto. Então, a coisa é antiga. Mas você está lamentando, está acontecendo hoje. Só vendo hoje. Se você estivesse ali, já pensaram uma criancinha pegar pelas pernas assim, ó, e partir no meio? Já pensaram pegar uma mulher grávida e enfiar uma espada na barriga dela, matar a criança e ela? Já pensaram em descer para a casa de um velho que não tinha nenhum poder, nenhuma força para resistir? Já pensaram em pegar uma criança de 12, 13 anos que entrava a correr, o soldado correr mais do que ele, pegar ele e cortar as pernas dele, quando ele cair, cortar a cabeça e o pescoço dele? Tudo isso aconteceu aqui. Tudo isso aconteceu aqui. Então, minha gente, quem planta ventos, quem semeia ventos, colhe tempestade. É esse o título do livro. Moisés levantou um altar naquele sítio que chamou Javé é minha bandeira. Ou seja, esta é a maneira com que eu hei de agir com todos os meus inimigos. Pois Javé mandou que eu fizesse e eu fiz e consegui. Então, essa é a minha bandeira. Matar meus inimigos, exterminá-los, homens, mulheres, crianças e animais. Cortou os tendões dos cavalos e dos bois, de modo que eles não podiam andar, das ovelhas e dos cabritos, para eles morrerem de fome ali, sentados, deitados no chão, sem poder andar, até morrer de fome. Isso equivale a que hoje? Vocês já imaginaram isso? Na época, era uma maior crueldade. Era como pegar civis, raptar e levar para outro lugar para usar como escudo humano. Mesma coisa. Porque sem os animais, os amalequitas não poderiam andar, sem os cavalos. Sem o gado, não poderiam levar a terra. Sem as crianças, não haveria nova geração. As mulheres grávidas, coitadas, esperavam seu filho com alegria. E foram mortas. A espada que foi enfiada na barriga da mulher grávida atravessou a criança e atravessou a barriga da mulher. É igual, minha gente. Não tem diferença sem tirar nem pôr. Né? Os métodos podem ser diferentes. Os resultados são os mesmos. Já imaginaram isso? Então, Moisés diz, agora estabeleceu-se o trono de Javé. Então, Javé reina. E Moisés, na verdade, reina no lugar dele. Javé reina, mas ninguém vê Javé. Moisés vê. Não, ninguém vê a mentira, porque Javé aparece a beça, né, na Bíblia. Javé, então, completando tudo, disse a Moisés, eis que haverá para sempre guerra de Javé contra Amaleque, até que ele seja destruído. Mas, vamos ver os 10 mandamentos de Deus, ou seja, o próprio Javé, copiado do Código de Hammurabi, tá? Diz assim, 1. Não terá outros deuses diante de mim. Não faça para ti imagem de escultura para adorá-la. 2. 3. Não tomarás o nome do Senhor em vão. 4. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. 5. Honra teu pai e tua mãe, a fim de ter vida longa na terra que Javé teu Deus te dá. Javé teu Elohim. 6. Não matarás. Javé deu isso para Moisés. Depois mandou ele matar. E diz, não descansarei, e nenhum de vocês descansará, enquanto houver um amalequita vivo.
para sempre, meu ódio contra a Amalequita durará para sempre. Mas ele disse, não matarás. Então Moisés faz o quê? Transgride os mandamentos. É o que nós temos aqui, ó. O erro de Moisés foi a transgressão dos mandamentos. Ele, né, não respeitou os mandamentos. Ele mesmo recebeu os mandamentos, mas ele não respeitou. Não é só isso não, não matará não. Vamos aos outros. Sexto, não matarás. Foi o que mais ele fez. Depois de matar os amalequitas, Josué, tá vendo como é que é? Faça assim. Oitavo, não furtarás. De quem eram os objetos? No final da batalha ele manda pegar ouro, prata, joias, objetos de valor e colocar no tesouro de Javé. Ora, Javé não come, não bebe, não tem sede. Então esse tesouro é de quem? De Moisés. Evidente. Ouro, prata, pedras preciosas, tudo de valor, braceletes, adornos de mulher. E disse, peguem. Isso aí vai ser agora meu, porque é o tesouro de Javé, e sou eu que tomo conta. Javé tem o trono dele no céu, eu tenho o meu na terra. Ele nunca deixou de ser um príncipe do Egito. Nono, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Moisés deu, porque ele disse que os amalequitas provocaram ele. Não. Se eu tenho uma casa e alguém pede para entrar na minha casa e descansar, depende de mim deixar ou não. Ele disse que não. Os amalequitas ficaram no caminho dele e assim eram réus de morte. Isso é injusto. Isso é injúria. Isso é falso testemunho. Então, no mandamento diz, não dará falso testemunho contra o próximo. Moisés transgrediu. Porque ele estava matando os amalequitas, porque os amalequitas tinham provocado ele. Não provocaram. Disseram que nas minhas propriedades você vai ficar pouco tempo, no oásis, e depois vai embora. Porque é meu. Mas ele roubou. E disse, não passará por dentro das minhas cidades. Mas ele passou e roubou todos os tesouros dos amalequitas. E botou dentro de uma tenda, que era a tenda do tesouro de Javé. Na verdade, quem administrava era ele. Ele nunca deixou de ser um faraó do Egito. Depois, 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás, não desejarás. Nem a mulher, nem seus servos, nem sua serva, nem boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. 10º mandamento, Moisés infringiu. Porque não só cobiçou, como destruiu os seres vivos, e depois pegou o que era ouro, prata e joia, a riqueza, e ficou para si. Roubou. Cobiçou e roubou. Então, desobedeceu os mandamentos. Ele mesmo deu os mandamentos e mesmo desobedeceu. Bem, agora vem o livro dos Números, nós não vamos ler. Número 21, 1, vai ter as batalhas. 21, 21, 31, 12. Não vamos ler. Vamos passar para parte 4. A parte de cima, livro dos Números. Vamos encontrar batalhas iguais, mas não vamos fazer essa leitura aqui, tá? Essa leitura que nós não vamos fazer, não. Então, o livro dos Números não vamos ler, mas vão ser batalhas semelhantes. E agora vamos à parte 4, que é a última. Um novo líder substitui Moisés. O mestre escolheu seu melhor discípulo. Números 27, de 15 a 23. Está escrito assim. Ao meio da revista e corrigida. Então falou Moisés a Javé, dizendo, Javé Elohim. Isso dizer que é um quadrado redondo. Dono dos espíritos e de toda a carne. Ponha um homem sobre essa congregação que fique no meu lugar e vá à frente deles. Foi prudente. Josué não fez isto. Josué foi burro. Não deixou descendente e não deixou um
uma pessoa, um líder no lugar dele. Ou seja, não teve herdeiros e não nomeou um substituto. Então foi idiota, foi burro, não tinha estratégia. Na guerra ele sabia liderar, na paz não. Por isso em Roma havia 2 cônsules, um cônsul da paz e um cônsul da guerra. Quando Roma estava em guerra, o cônsul da guerra governava. Ele é especialista em guerra. E um cônsul da paz, quando Roma estava em paz, o cônsul governava. Cada um é especialista. Javé é um cônsul da guerra. Quando estava em paz, ele não soube o que fazer. Conquistou tudo, venceu tudo, agora não sei o que fazer. Porque nem cachorro quando corre atrás da roda de carro. Quando o carro para, ele para, não sabe o que fazer. Não tinha herdeiros, não nomeou ninguém. Não tinha descendentes, não nomeou substituto. Moisés não. Então, Javé falou. Javé Elohim dos espíritos. Javé Elohim é boa, viu? Toda vez que eu vejo isso, tenho vontade de rir. Põe homens sobre esta congregação, para que saia diante dele, e os faças caminhar, e os faças ir para onde quer que a congregação de Javé não seja como ovelhas que não têm pastor. Vai usar a expressão que Jesus usará, ovelha sem pastor. Para que não fique ovelha sem pastor, Josué deixou o povo com ovelha sem pastor, viu? Vamos mostrar no livro dos Juízes. No livro dos Juízes, o povo fica ovelha sem pastor. Então disse Javé a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, homem quem há o espírito de guerra, né? E põe a sua mão sobre ele, porque o Espírito de Deus é de paz. Jesus Cristo disse, né? O Consolador, o Espírito de paz. Eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Enviarei o Espírito de Deus que vos consolará. Ele vos dará a minha paz, não a paz que o mundo dá. Então esse Espírito aqui não é Espírito Santo. É Espírito de guerra, é Espírito de morte. Então o Espírito de morte não é Espírito de Deus. E põe a tua mão sobre ele. Então tem que impor as mãos. Os bispos ainda hoje fazem isso, é um costume. E apresenta-o perante o sacerdote Eleazar, filho de Arão. Arão morreu, que é a velha geração, Eleazar é a nova. E perante toda a congregação, dá-lhe mandamentos aos olhos de todo mundo, dá as ordens e faça a transmissão de cargos oficialmente, como se faz hoje, presidente para presidente. E concede a ele a tua autoridade para que toda a congregação de Israel lhe obedeça. E se porá Eleazar com o cargo de sumo sacerdote, que será o sacerdote de Javé, e ele consultará a vontade de Javé, segundo o julgamento. Na época eram as moedas do Ixim, chamado Urim e Tumim. Então era um oráculo. Conforme o ser dito sairão e conforme o ser dito entrarão. Então Eleazar sabia usar Urim e Tumim, e usando assim um oráculo, eu uso o tarô, aqui era o Urim e Tumim. Parecia mais com o Ixim. E fez Moisés como Javé lhe ordenara, porque tomou a Josué, apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e deu mandamentos como Javé ordenara pela mão de Moisés. Agora vamos terminar aqui, já estamos no final, mostrando como é a Palestina na época de Jesus. Aqui estamos na época de Moisés, aqui na época de Jesus. Mapa da Palestina na época de Jesus. Aqui nós temos a tribo de Judá, Davi é quem vai conquistar essa parte. Aqui nós temos Samaria, que são considerados os malditos. Aqui nós temos a Decápole, que pertence a um dos filhos de Herodes. E aqui nós temos Damasco, já temos o limite com a Síria, por isso a Roma chama Sírio-Fenícia. E Galileia, onde Jesus estabeleceu seu quartel-general. Aqui Samaria, Judéia, Pérea, Decápolis, Lago de Genezaré. Palestina no tempo de Jesus Cristo. Veremos isso com mais calma quando chegar a época. Mas já está aqui que foi que Moisés conquistou, Josué conquistou, os juízes lutaram muito, depois perderam, depois conquistaram. Pronto, acabou nossa aula. Então, aos 39 minutos, Josué era o discípulo excelente de Moisés. Mataria tanto ou mais. Saul matou 1000
Davi matou 10.000. A gente poderia dizer, copiando, Moisés matou 1.000, Josué matou 10.000. Então, o que está acontecendo? Vocês, se estivessem ali, não estariam tão escandalizados quanto estão. Então, não estão, né? Então é fácil ver o que está acontecendo hoje e dizer que quem está certo ou quem está errado, toma partido. Mas se você morasse ali, seria difícil dizer quem tem razão. Não seria? Ou será que você já percebeu quem tem razão? Tá, até a próxima. Esse é o vídeo 8.